Olha, a referência no início da pandemia do coronavírus, Portugal vem sofrendo com os altos índices de contaminados. E para comentar sobre os casos e o fechamento das fronteiras, a gente conversa agora com a jornalista brasileira radicada em Portugal, Leda Letra. Tudo bem, Leda? Mais uma vez, bem-vinda aqui à Jovem Pan. Muito obrigado por nos atender. Olá, Thiago, tudo bem? Muito obrigada por me receber no programa. Muito obrigado. Bom, a gente conversava muito no começo da pandemia, né, lá no ano passado, e você citava que Portugal vinha fazendo a lição de casa com o isolamento das pessoas, mas o que efetivamente acontece agora com Portugal? E será que a vacinação já está em andamento de forma positiva aí no país? Já está assim, eu diria que mais lenta do que o governo previa. O governo alega que as vacinas não estão chegando com a rapidez que o governo esperava. Neste momento, nós temos mais ou menos de 3% da população portuguesa vacinada e a vacinação está acontecendo agora para aquela população idosa acima dos 80 anos de idade. Portugal realmente foi um exemplo no ano passado para o mundo todo em relação ao combate ao Covid-19. Mas o jogo mudou, começou a mudar a partir do inverno, do outono do inverno do ano passado, porque as pessoas começaram a ficar mais distraídas, não prestar tanta atenção. O governo liberou as viagens no Natal, que é considerado pelos especialistas como um grande erro, porque os casos vieram a aumentar muito entre dezembro e janeiro. Só para que o pessoal que nos acompanha tenha uma ideia, no dia 28 de janeiro, nós atingimos um pico aqui em Portugal. Foram registrados 16.500 novos casos de Covid em um período de 24 horas, o que é muito para um país pequeno, que na primeira vaga da pandemia estava apresentando 600, 500, 700 casos por dia. Agora, eu tenho uma boa notícia também para trazer. Segundo o Sistema Nacional de Saúde, no domingo, os novos números de domingo, porque os números de hoje ainda não foram apresentados, ontem o governo apresentou que nas últimas 24 horas tinham sido registrados 1.186 novos casos de Covid, ou seja, estamos já em declínio finalmente, porque estamos em confinamento desde 15 de janeiro, voltamos mais ou menos a estaca zero, voltamos ao estado de emergência, mas pela primeira vez os números estão sendo os mais baixos desde o Natal. Isso mostra que esse confinamento está, sim, dando resultados. Pergunta agora de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Leda, bom dia. Você mencionou aí o atraso e a demora da vacinação em Portugal, mas na verdade parece que muitos países, se não todos os países aí da União Europeia, passam por uma situação muito similar, né? A vacinação tem vindo um passo muito lento. Há críticas quanto à União Europeia por conta desses atrasos ou seria mais algo específico do governo de Portugal? Não, eu acho que a União Europeia está mais ou menos no mesmo barco, pelo que eu tenho acompanhado nas agências de notícias. A expectativa da União Europeia, que é a mesma meta que Portugal tem, é de ter 70% da população adulta vacinada até o final do verão. Lembrando que quando é verão aqui, é inverno no Brasil, ou seja, a meta da Europa e de Portugal é ter 70% da população vacinada até mais ou menos o fim de setembro. Então, está meio que andando na mesma linha. O governo alega que essas vacinas não estão chegando, ou seja, os laboratórios precisam produzir essas vacinas com mais rapidez. Essa é a alegação do governo. E, Leda, cada vez mais brasileiros procuram Portugal para viver, né? Como que é o sistema de saúde aí para essas pessoas que se mudaram? É preciso fazer um plano de saúde? É caro? Ou o sistema público dá conta? É um bom atendimento? O sistema público funciona, nesse momento não está dando conta. A gente chegou em janeiro numa situação muito, muito crítica, que foi teve um dia que eu acho que tinham apenas disponíveis no país todo 7 leitos de hospital para pacientes graves de Covid. O sistema está mesmo estagnado. A gente viu notícias nesse mês de fevereiro de ambulâncias na fila de espera, porque não tinha como entrar no hospital, então o sistema realmente está no limite, mas funciona sim, não é necessário fazer um plano de saúde, a pessoa tem que ir no centro de saúde, fazer um registro, mostrar que ela tem uma residência legal aqui. Quem tem plano de saúde, mais ou menos eu vou falar valores que eu sei, porque eu tenho um plano privado. Para uma família de 3 pessoas, que é o meu caso, a gente paga menos de 200 euros por mês, cerca de 150 euros por mês, mais ou menos, para um plano super completo, que a gente pode ter atendimento nos melhores hospitais aqui do país. Agora, José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé. Pois é, Leda, eu tive notícias de que a variante brasileira, né, da Covid chegou por aí. Qual é a repercussão disso? Brasileiros podem ser discriminados aí diante dessa realidade?
Eu não sei se podem ser discriminados, até porque os voos estão cancelados, não é? Já faz, acho que praticamente um mês que o governo proibiu qualquer viagem entre Brasil e Portugal. Ontem à noite, uma nova notícia mostrou que já foram registrados 7 casos confirmados de Covid-19 com a variante brasileira. Esses voos continuam cancelados, então precisamos entender, provavelmente essas pessoas estiveram no Brasil antes desse cancelamento de voos. O consulado do Brasil aqui em Portugal, a embaixada fez um acordo com a TAP para voos de repatriamento que vão acontecer no dia 26 de fevereiro, brasileiros que estão em Portugal voltando para o Brasil, e no dia 27 de fevereiro, portugueses ou brasileiros e residentes aqui que estão no Brasil voltando para Portugal. Com os brasileiros que eu converso, eu não sinto ainda que tem esse preconceito, mas já são 7 casos. Leda Letra, jornalista brasileira que mora em Portugal e que por anos trabalhou na Rádio ONU em Nova York, é sempre bom lembrar. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua gentileza. Boa semana, voltaremos a nos falar. Até. Obrigada, Thiago. É um prazer participar. Boa semana. Obrigado.